Bom, o mês de novembro está terminando. Novembro foi marcado pela campanha de combate ao câncer de próstata, mas também por uma polêmica envolvendo o exame preventivo da doença. Afinal de contas, é ou não indicado descobrir a doença no início? Para falar sobre esse assunto, para tentar responder essa pergunta, a gente recebe aqui o urologista Paulo Rodrigues. Ele é conselheiro do Instituto Lado a Lado. Oi, doutor Paulo, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente. O senhor veio aqui no início do mês e está vindo aqui no final do mês. Qual é o balanço que dá para fazer? A campanha teve um efeito positivo? Olha, mais uma vez a campanha foi um sucesso. Ela se estendeu além dos limites do ano passado. Mais pessoas ficaram conscientes, vários monumentos no Brasil aderiram ao movimento de conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E isso foi muito bem recebido pela população. A gente espera que cada vez mais a população, principalmente masculina, tenha consciência. Que, como eu mencionei na entrevista anterior, o mote dessa campanha deste ano, inclusive, era de que a saúde também era coisa de homem. Me lembro, eu até dizer isso para o senhor, eu adorei essa frase, saúde Exato. também é coisa de homem, porque a gente está cansado de falar aqui que a mulher se cuida muito mais do que o homem, né? O homem Sem dúvida. precisa da mulher dizendo, vem cá, vamos lá, vamos fazer um check-up, vamos até lá fazer o exame, porque ele acaba, por N razões, esquecendo um pouco da saúde dele. Isso, seja pelo trabalho ou por outros motivos, talvez até descaso mesmo, desfaçatez, muitas vezes é a mulher que impulsiona o homem a cuidar da sua vida. Agora, essa polêmica que aconteceu durante esse mês, deixa eu explicar para quem não acompanhou, as sociedades de urologia e a medicina da família, basicamente, entraram em conflito aí a partir de duas pesquisas, uma da Europa e uma dos Estados Unidos. A pesquisa da Europa, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aponta que é bom sim fazer o exame preventivamente. A pesquisa dos Estados Unidos aponta que não, que às vezes fazer preventivamente pode descobrir a doença e tratar a doença que não evoluiria tanto e o tratamento acaba sendo pior do que a própria doença. Estou errada no que eu falei aqui? É isso, não é? Absolutamente. Qual é a sua avaliação para essa polêmica? Veja, eu como urologista e cirurgião, e assim como o mote da campanha, novamente, é que as pessoas tenham o direito de fazer o diagnóstico precoce. Infelizmente, o câncer de próstata atinge quase 70 mil casos novos no Brasil. É uma doença que não tratada muitas vezes é mortal. Infelizmente, nós não sabemos aqueles que vão morrer da doença daqueles que poderiam conviver com a doença. E aí é que entra o dilema dessas pesquisas. Esse dilema, esse conflito não é novo, ele tem há muitos anos, existe há mais de 20 anos, vários cientistas, várias agências governamentais nos Estados Unidos, na Europa, sobretudo, tentam dirimir essa dificuldade, sem chegar efetivamente a algum resultado claro, né? É claro que o diagnóstico precoce faz um benefício para a pessoa. Mas, enfim, as pesquisas às vezes se tornam conflitantes. E pode tumultuar a cabeça do claro, público, né? Porque essa discussão estava até então dentro da esfera acadêmica, dentro dos congressos médicos. E agora nós estamos vendo, diante da quantidade de cânceres novos que estão aparecendo, ela está transbordando e caindo para o público leigo. E o público leigo não tem o filtro adequado necessário para entender essa discussão. Mas a discussão é muito simples. Nós não sabemos hoje quem é aqueles pacientes que tem um câncer de próstata, que é câncer, mas demora-se muito tempo para matar o paciente, portanto 20, 30 anos, e que, portanto, não precisariam ser operados daqueles que são mais agressivos. Nós não temos instrumentos absolutamente fidedignos para dizer isso. Então, a melhor política, no meu entender, hoje em dia, e assim como do Instituto Lado a Lado, é exatamente tentar fazer a campanha de uma maneira, o que a gente chama de rastreamento, ou seja, através do exame de toque feito de maneira regular por um profissional e o exame de PSA, você consegue criar filtros que permitem você dizer se esse paciente tem um tumor de próstata, ou se ele tem um tumor de próstata muito indolente, ou se ele tem um tumor de próstata muito agressivo. É óbvio que trazer esses números em porcentagens de pesquisas de 20 mil, 100 mil, 50 mil, para o escopo do indivíduo dentro do consultório, ou seja, trazer essas informações para um paciente, ela não se presta. Nós temos falhas enormes. Quando a gente olha a nossa loteria da vida, a loteria genética da vida, infelizmente nós não sabemos qual é aquele que vai conviver bem com a doença ou daquele que vai morrer com a doença. Mas aí cabe ao paciente também estar bem informado, até para ele poder decidir o que ele quer fazer, ou pelo menos participar da decisão daquele tratamento, né? Exato, esse é o ponto principal e que não deveria ser ponto de conflito entre as sociedades, é informar o paciente. É direito dele saber se ele
deve fazer o rastreamento, se ele quer aderir ao rastreamento e, sobretudo, se dentro daquilo que nós temos de conhecimento científico, ele está num nível de mais alto risco ou de menor alto risco. Cabe a ele decidir se vai fazer uma pesquisa ou até mesmo operar. É nosso direito, nós temos os instrumentos para poder dar para o paciente fazer a decisão. Isso tem acontecido? O paciente é informado, é bem informado? Essa campanha, sobretudo, ela tem a intenção principal exatamente de informação. Doutor Paulo, para a gente fechar então, o balanço é positivo? Absolutamente. Mais uma vez foi um ano de sucesso, várias agências governamentais, várias organizações não governamentais e a sociedade civil aderiu plenamente à campanha. Mas é importante eles ficarem, independentemente do mês estar terminando, tem que estar sempre atento. Homens, atenção, cuidar da saúde também é coisa de homem, então continua valendo o alerta, é isso? Absolutamente. Doutor Paulo, muito obrigada por ter vindo aqui. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre convidado, espaço aberto aqui. Muito Bom obrigado. final de semana, até uma próxima oportunidade.